Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do programa Conversando sobre Saúde Mental, que é um programa que vai te ajudar a conhecer um pouco mais sobre a dimensão psicoemocional que compreende o ser humano. Em nosso programa de hoje, nós vamos ter a participação especial da psicóloga Renata Trovão, que vai conversar conosco sobre saúde mental. É com você, Renata! Olá, eu sou Renata Trovão, psicóloga da Diretoria de Assuntos Estudantis do IFMA, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre saúde mental. Como esse é o primeiro de uma série de vídeos sobre essa temática, a nossa proposta hoje é explicar de uma forma mais inicial o que é a saúde mental, né? Eu, como psicóloga, sempre que vou dar uma palestra, vou fazer uma atividade que seja de uma temática relacionada à saúde mental, eu sempre digo que a gente tem que começar do começo, né? Por muitos anos a gente não falou sobre saúde mental. Era tudo jogado para debaixo do tapete, a gente dizia que tudo que era relacionado à nossa saúde emocional era besteira, não era muito importante, e a gente ia deixando de lado, né? Também existiam muitos preconceitos relacionados aos transtornos mentais. E por conta de tudo isso, as pessoas não falavam sobre essa temática. Então, existem muitos mitos, existem muitas ideias erradas sobre do que trata, né, o que é a saúde mental. Por isso que eu sempre digo que a gente tem que começar dessa parte, né, dessa definição, desse entendimento do que é a saúde mental, para que depois, aos poucos, a gente consiga ir se aprofundando em alguns tópicos, porque a saúde mental envolve muitas coisas, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje é entender, não de uma forma muito teórica ou muito complexa, o que é a saúde mental, né? Mas usando ali uma linguagem, uma explicação que a gente consiga se perceber, né? Que a gente consiga entender um pouco mais o que é essa saúde mental. E desconstruir alguns desses mitos que são relacionados a essa temática. Então, como eu vinha falando para vocês, durante muitos anos a gente não falou muito sobre isso, né? E isso, claro, reforçou muito essas ideias erradas que se tem sobre a saúde mental. E aí a gente vem nos últimos anos com uma crescente na quantidade de casos de diagnósticos de transtornos mentais. E isso fez com que a sociedade voltasse os olhos finalmente para essa questão, né? Então, por conta desse aumento, né, hoje às vezes durante uma atividade eu pergunto ou numa palestra, quem conhece alguém, né, que sofra com um quadro de transtorno de ansiedade, de depressão? Então é quase todo mundo levanta a mão. Então isso está ali no nosso dia a dia, a gente tem visto as pessoas próximas da gente, ou até a gente mesmo às vezes, né, adoecendo por questões relacionadas à nossa saúde mental. Então nos últimos anos se ganhou aí um pouquinho mais de enfoque, né, nesse nosso aspecto emocional. Então veio a pandemia, né, de março do ano passado, a pandemia chegou, nos impôs uma série de restrições, nos colocou numa situação de muita incerteza, de muita insegurança, né, de isolamento social, e isso tudo mexeu muito com o aspecto emocional das pessoas. E eu acho que agora, mais do que nunca, né, tem se discutido sobre essa temática. As pessoas precisaram ali entrar em isolamento e se ver em contato com esses sentimentos aversivos de ansiedade, medo, insegurança, durante 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Muitas pessoas adoeceram, inclusive, nesse período, né? Falo do adoecer em relação à questão emocional, que também teve uma alta muito grande. E aí a gente, então, tem debatido mais sobre essa temática. E essa série de vídeos, né, que vão ser disponibilizados vão ajudar vocês a compreender um pouco mais a fundo sobre isso. Então, vamos desconstruir o primeiro mito relacionado à saúde mental. Muita gente acha que quando a gente está falando sobre saúde mental, a gente está falando apenas de transtornos mentais, né? E claro, o estudo dos transtornos mentais é uma parte muito importante do estudo sobre saúde mental, mas não é tudo. Saúde mental vai muito além disso.
tem uma definição que assim, ela é bem simples e para mim ela é bem prática, que eu gosto muito de trazer, que diz assim, que a saúde mental é a capacidade de administrar a própria vida diante dos acontecimentos bons e ruins da vida, né? É o equilíbrio entre o que a vida exige de mim e os recursos e as estratégias que eu construo para conseguir lidar com essas situações. Então, vamos pensar ainda de uma forma mais prática, né? A gente se sente bem, a gente se sente confortável quando a gente está em equilíbrio. Vamos dizer que esse ponto de equilíbrio é o ideal para a gente. É quando a gente tem ali a nossa saúde mental estabilizada, né? Mas, ao longo do nosso dia, né, ao longo da nossa semana, a gente vai vivendo situações que vão mexendo um pouquinho com esse equilíbrio. São situações em que eu encontro problemas para resolver, são situações novas com as quais eu me deparo e eu preciso me adaptar a elas, né? São situações que me causam reações emocionais difíceis de lidar, que me causam sofrimento, que me causam angústia, né? Então, essas situações que a gente vivencia, elas tiram ali um pouquinho desse nosso equilíbrio. E aí é quando a gente vai, né, exatamente fazer uso dos recursos e das estratégias que a gente construiu, que a gente aprendeu ao longo da nossa vida para conseguir lidar com essas situações adversas, né, com essas situações difíceis. Então, a gente ali já passou às vezes por uma situação semelhante, ou a gente recebe uma orientação de alguém, né, e consegue ir lidando com essas questões. Só que nem sempre é fácil e rápido conseguir reencontrar esse ponto de equilíbrio, né? E aí a gente pode entrar num quadro de sofrimento, que pode levar também a um quadro de adoecimento mental, né? Então, assim, a gente precisa ter um olhar mais ampliado sobre o que é saúde mental, porque a saúde, ela não é separada em caixinhas, né? Às vezes a gente, claro que teoricamente, para ficar mais fácil, a gente vai fazendo essas divisões, né? Mas a gente não consegue promover saúde de forma isolada. Se eu quero estar bem, né? Se eu quero estar saudável, eu preciso cuidar de todos esses âmbitos da minha saúde, né? Então, tanto da minha saúde física quanto da minha saúde emocional. É fundamental, né? É uma coisa, assim, tem um exemplo que eu costumo usar que para mim representa muito essa questão do preconceito que a gente ainda tem com a saúde mental, né? E a prioridade que a gente dá para a nossa saúde física. É muito comum algumas pessoas manifestarem quadros que a gente chama de psicossomáticos. O que é isso, né? É quando um adoecimento, uma manifestação física, ela tem em sua causa um aspecto ali, né? Às vezes são várias causas, né? Às vezes é multicausal, mas tem uma relação com o aspecto emocional. E aí vou dar um exemplo que vocês provavelmente já se depararam com essa situação. Uma doença que pode ser psicossomática, né, das mais comuns, são problemas relacionados ao estômago. Por exemplo, uma gastrite, né? Vocês já devem ter ouvido falar de gastrite nervosa. Não quero dizer que toda gastrite tem um fundo emocional, mas a gastrite nervosa é exatamente quando essa lesão no seu estômago, ela foi causada por um aspecto que é emocional. Às vezes é excesso de estresse, né, excesso de ansiedade, e isso se manifesta ali no nosso corpo, no nosso organismo, através disso. E aí, é muito comum que as pessoas, quando recebam esse diagnóstico, existem algumas reações mais comuns, né? A primeira é a pessoa ir lá e dizer assim, não, mas se é nervosa, se é emocional, você está dizendo que eu não estou sentindo isso, que isso é coisa da minha cabeça? E não é, né? Está mostrando, às vezes, lá no exame, está lá, a lesão comparece, existe, né, esse adoecimento físico. Então, não é, quando a gente fala de coisas que são emocionais, não é coisas que você está imaginando, sabe? Quando a gente diz isso é coisa da sua cabeça, não é dessa forma. E aí, o que também costuma acontecer? As pessoas recebem a receitinha do remédio, que é para tratar a lesão no estômago, e aí elas fazem o tratamento para aquela doença, né, para aquela manifestação, mas a grande maioria esquece um aspecto importante, a parte do nervoso, lembra? Gastrite nervosa,
que queria dizer exatamente que aquela manifestação tinha uma relação emocional, né? Tinha um aspecto psicológico relacionado. E aí, geralmente, a pessoa trata o físico, né? Cura aquela lesãozinha no estômago e não vai atrás de tentar entender ou de fazer mudanças na sua vida que contribuam para o seu aspecto emocional, para que aquele sintoma ou outros não voltem a se manifestar, né? Então, são exemplos assim do nosso dia a dia que mostram isso, como que a gente não dá tanta atenção para a nossa saúde mental, tá? Então, assim, a gente precisa valorizar mais isso, a gente precisa ter a oportunidade de entrar mais em contato com os nossos sentimentos, de falar sobre o que a gente sente, né? É muito comum também a gente, às vezes, perguntar para alguém como que você está se sentindo, né? E a pessoa não conseguir responder. Se eu faço a pergunta agora para vocês, para cada um que está assistindo esse vídeo, né? Como que vocês estão se sentindo? Imagina que, né, talvez pensando em uma situação que vocês viveram, que foi difícil, né? Fala sobre os seus sentimentos. Isso às vezes é muito difícil para a gente, porque a gente não aprendeu ali desde a nossa infância a falar sobre o que a gente sente. E mais uma vez isso está relacionado a essa cultura que priorizava a saúde física e considerava que era besteira ou que era sem importância o que estava relacionado ao nosso emocional, né? E até que a gente chega num ponto, como eu vinha dizendo para vocês, que o número de adoecimentos mostra para a gente não pode mais desconsiderar essa temática, que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Tá? Então eu espero que com essa explicação vocês tenham conseguido entender um pouquinho, né, sobre saúde mental, que ela está relacionada a vários aspectos da nossa vida, que a nossa saúde ela é um todo, a gente não pode estar dissociando e cuidando só de um aspecto sem cuidar do outro, né? Eu escuto muito algumas pessoas dizerem que sem saúde física não tem saúde mental e vice-versa. Elas estão interligadas, né? Entender que falar sobre saúde mental, que cuidar de saúde mental, também acontece no sentido da prevenção, da promoção de saúde, né? Não é só falar sobre a doença já em si, sobre os transtornos mentais em si ou sobre os tratamentos, né? Mas claro que isso é importante e a gente também mais lá na frente vai abordar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida, podem deixar no comentário, que assim que possível eu passo para responder. E fiquem ligados nos próximos vídeos com outras temáticas abordadas aí por outros colegas também psicólogos do nosso Instituto Federal. Tchau, tchau. Muito obrigada, Renata, pelos esclarecimentos sobre saúde mental. Obrigada também a você, espectador, que ficou conosco até agora. Agradecemos também à equipe do NAPNE por ter feito a tradução deste programa e a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação que colocou esse vídeo no ar. Muito obrigada e até a próxima!